Bom dia, feliz sábado, igreja. Não existe coisa melhor do que amor de mãe, não é? Eu fui educado num lar onde havia muitas regras. E a minha mãe, ela sempre se preocupou em encaminhar todos os filhos no caminho do Senhor. O meu pai faleceu quando eu tinha 1 ano de idade, portanto eu não pude conhecer o meu pai. E meu pai, ele tinha um sonho. O sonho dele era que todos os filhos dele fossem pastor e todas as meninas fossem esposas de pastores. Eu já falei isso para vocês aqui no sábado à tarde. E a minha mãe, eu vou repetir, porque quando eu falei isso, não estava todo mundo aqui. E a minha mãe, ela decidiu no coração dela que ela ia realizar o sonho do meu pai, do meu falecido pai. E ela começou a trabalhar para que os filhos todos se tornassem pastores. Eu me lembro, desde que eu me entendo de gente, a minha mãe dizia para mim assim: meu filho, quando você crescer, você vai ser pastor. Ela dizia isso direto. E aí chegou um dia que ela mudou um discurso. Ela falou assim: eu queria que quando você crescesse, você fosse ser pastor. Mas você nunca vai ser pastor, porque Jesus vai voltar antes. E eu argumentava com ela, eu dizia: mas mamãe, eu gostaria de casar, de ter filhos, ter uma família igual a todo mundo. Ela falou: filho, não vai dar. Não vai dar, porque Jesus vai voltar. Você não vai conseguir isso. Eu cresci num lar que o meu futuro era no céu. Eu cresci num lar onde meus pais não me via na universidade, não me via formado, não me via casado, porque não ia dar tempo para isso. Jesus ia voltar antes. O tempo foi passando e eu terminei ficando pastor e virei pastor e constituí uma família, nasceu meus filhos. E um dia eu estava visitando a minha mãe, com seus cabelos grisalhos, já nos seus 80 anos. E a porta da frente da casa estava aberta e a gente estava sentado na sala e eu olhei bem sério para ela e eu falei: mamãe, o que aconteceu que Jesus não veio? A senhora falou que eu não ia ser pastor, e eu já sou pastor há tantos anos. A senhora falou que eu não ia casar, não ia ter filhos, porque Jesus ia voltar. E eu já estou há vários anos casado, minhas filhas estão crescendo. Por que é que Jesus não voltou? E ela, com seus cabelos grisalhos, olhou para mim assim. Na hora que eu acabei de falar isso, passou um ônibus na rua, assim, e a porta estava aberta. Tem um vidro grande, assim, deu para perceber que o ônibus estava passando. Ela falou assim: filho, você viu esse ônibus que acabou de passar aí na frente, nessa velocidade? Eu falei: eu vi. Ela falou: se você estivesse cruzando aquela rua, e aquele ônibus atropelasse você, Jesus tinha voltado para você. Nesse exato momento que eu estou falando isso para você, meu filho, milhares de pessoas, Jesus voltou para elas. Porque na hora que a pessoa morre, cessam as oportunidades. É por isso que a mensagem da volta de Jesus, ela é eminente. Ela é eminente. Porque Jesus está voltando para milhares de pessoas todo dia. Eu tenho dito a vocês essa semana que da hora que a pessoa morre, a hora que ela vai abrir os olhos é 1 segundo. Não é mais que 1 segundo. Nós aqui ficamos vivos, sofrendo uma desgraça, né? Mas os mortos, por isso que a Bíblia diz que é bem-aventurados os mortos. Porque quando eles morrem, eles descansam. Eles fecham os olhos e abrem os olhos. Não é? Eles nem entendem o sofrimento da gente, dos que ficam vivos, né?
E ela dizia assim, quando uma pessoa morre, Jesus volta para ela, porque a próximo momento que ela abrir os olhos, ela vai ver Jesus voltando, ou em glória e majestade, ou dentro da cidade. O problema agora é onde é que você vai ressuscitar. Porque se você vai abrir os olhos na primeira ressurreição, louvado seja Deus. E se for na última, com a cidade descendo, que o Senhor tenha misericórdia de você. Mas vai ser numa dessas duas. Da hora que fecha o olho, da hora que abre. E a minha mãe, ela estava certa. Há muitas pessoas que não tiveram futuro mais aqui nessa terra. Não tiveram. E meus queridos, a minha mãe foi uma mulher muito sábia, porque às vezes eu fico pensando, como é que ela conseguiu fazer com que os 2 filhos se tornassem pastores e as 3 filhas casassem com pastores? Eu acho que na manhã da ressurreição, quando meu pai ressuscitar e ele souber que o sonho dele se tornou uma realidade, ele vai ficar muito feliz. Mas às vezes eu penso que a morte dele foi o preço de ter o sonho dele realizado. Porque o meu pai era um homem muito conservador, ele era daquele que dava uma pisa em você de mangueira. Se você não andasse na linha do caminho do Senhor. A minha mãe disse que ele era tão duro que se ele tivesse ficado vivo, talvez não tivesse nenhum filho na igreja. E às vezes eu fico pensando, mas para ter os 2 filhos pastores, pregando o evangelho, anunciando, fazendo esse ministério que estamos fazendo, e as 3 filhas... A minha irmã, eu acho que alguns de vocês conhecem a Dilene. Dilene, Deise e Dalete. São minhas irmãs. As irmãs são melhores pregadoras que os homens lá em casa. Com certeza. Mas, que ministério esse povo está fazendo e custou a morte do meu pai? Quem é que pode entender os caminhos de Deus? E vocês sabem que a minha mãe, ela estava com 94 anos, o ano passado. E quando ela completou 94 anos, nós estávamos, o ano passado, tomando todas as precauções para que ela não pegasse o Covid. Porque pela idade dela, a gente tinha muito medo que ela pudesse falecer do Covid. Eu estava longe, mas as meninas estavam tomando todo o cuidado. Finalmente, um dia, ela amanheceu doente, né? Tossindo muito. E nós trouxemos um médico em casa para poder examinar ela. O médico examinou e disse que ela estava com uma forte pneumonia. Que devia levá-la ao pronto-socorro urgente. Quando ela chegou no pronto-socorro, eles examinaram. E eles falaram assim, olha, aqui não tem condição da gente tratar tudo que ela precisa. Então, ela precisa ir para o hospital da Unimed em Campinas. E ela foi transferida para o hospital da Unimed em Campinas. E quando ela entrou no hospital da Unimed, ela foi diagnosticada com Covid. E a gente entregou a nossa mãe, e 3 semanas ou 4 semanas depois, a gente recebeu ela de volta dentro de um caixão. E eu estava nos Estados Unidos, acompanhando o desenrolar desse drama da minha mãe. E quando eu estava voando de Chicago para Tunis, durante esse trajeto, ela faleceu. E quando eu desci em Tunis, havia esse protocolo de confinamento, e eu desci no aeroporto, e eu tinha que ir para um hotel, ficar 1 semana trancado dentro de um quarto, não podia sair do quarto, a comida vinha na porta do quarto. E foi logo naqueles primeiros dias, eu nem sabia direito que esse protocolo. Eu cheguei em Paris e não queriam me deixar embarcar, porque eu tinha o PCR teste, mas eu não tinha um hotel reservado. E ele me deu uma lista de hotéis, e eu fiz uma reserva pela internet, e consegui um hotel ali no aeroporto. Eu nem sabia que hotel era aquele, lá no centro da cidade de Tunis. Quando eu cheguei lá, o hotel era um quarto, que eu acho que dessa segunda cadeira para a parede, dava o quarto, assim, para eu e minha esposa. Um quarto pequeno, não tinha espaço, e custou até muito caro, porque era no centro da cidade. E eu tinha que pagar do meu bolso também. Eu só podia sair daquele quarto 10 dias depois, para poder ir para casa. Eu estava na cidade que eu morava, mas tinha que fazer o confinamento no hotel.
Mas, quando eu desci em Tunis e eu liguei o meu celular, lá estava a notícia da morte da minha mãe. E eu tive que esperar 3 horas para processar a imigração, para fazer aquela burocracia do protocolo, para finalmente entrar dentro de um ônibus e de um carro, aliás, e ir para o hotel. Isso foi 3 horas. E as malas estavam lá no chão, e eu sentava naquele chão, e eu chorava ali, eu chorava, e a minha esposa, ela, coitada, tentava me consolar, e me deu uma raiva assim, sabe? Começou a surgir uma coisa dentro de mim, que eu chamo de maligna, sabe? Um ódio. Porque eu falei assim, a minha mãe, quando entrou naquele hospital, ela não estava com Covid. Ela não tinha Covid. Ela, quando entrou naquele hospital, ela estava com uma pneumonia. E essa pneumonia virou Covid, foi dentro daquele hospital. E depois a gente recebeu. E eu falei assim, minha mãe, mataram ela dentro do hospital. Inventaram essa coisa que eu vi, que me deu uma raiva, me deu uma ira. Eu fui me embora para aquele hotel, eu fiquei uma semana, 10 dias dentro daquele hotel. Eu chorava, me dava aquela ira, era um misto de dor e ira. Irmãos, vocês não sabem, quando o diabo ele começa a tomar posse de uma pessoa, você não tem nem ideia o que ele pode fazer. Eu sentia uma coisa tão terrível, tão negra, tão odiosa dentro de mim, que eu nunca senti aquilo em toda a minha vida. E às vezes tinha hora que eu não sabia se eu chorava pela morte da minha mãe, ou se eu estava chorando pelo ódio que estava dentro de mim. E eu clamei a Deus para tirar aquilo de mim. Eu falei, Senhor, eu não posso sair desse quarto, desse hotel, e voltar para a minha vida comum lá fora, com essa coisa dentro da minha alma. Eu nunca tive isso na minha vida inteira. Eu nunca vi um negócio tão horrível como aquele. Foram noites e dias de oração, chorando, e a minha esposa tentando me ajudar, me consolando. Aí, finalmente, quando faltavam 2 dias para eu sair daquele hotel, eu senti que uma coisa aconteceu, uma coisa que veio para cima do Espírito de Deus. E ele disse assim, olha, não importa de que a sua mãe morreu, você e a sua família é muito abençoado, que a sua mãe cumpriu o ciclo da vida e morreu aos 94 anos. E Deus perguntava a mim, você sabe quantas mães morrem com essa idade? Por que você está com essa raiva dentro de você? Por que você está com essa ira? E eu me lembro que naquela madrugada, do nada assim, eu senti uma paz vindo do céu. Uma paz que entrou dentro do meu coração. Uma paz que excedia o meu entendimento. Uma paz que era tão grande, que eu não tinha dúvida que aquela paz era a paz de Deus. Quando eu saí daquele quarto de hotel, eu não tenho medo de dizer a vocês que aquela foi a semana mais negra da minha vida. Parecia que eu estava numa luta com Satanás aquela semana. Meus irmãos, não existe nada mais lindo na vida do que você estar possuído pelo Espírito Santo. Não existe nada mais deleitoso na vida do que você estar possuído pelo poder de Deus. Não existe nada mais profundo na vida do que você sentir a presença de Deus dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro do seu lar. Esse assunto que nós estudamos essa semana, ele precisa ser estudado, ele precisa ser buscado, porque essa é a única estrada pela qual você vai poder reavivar a sua vida. Esse é o único caminho pelo qual você vai poder verdadeiramente sentir o poder de Deus. Quando eu vejo aquele texto de Jesus falando para a samaritana assim, Deus é Espírito e convém que aqueles que o adorem em o quê? Em espírito, não é adorar Ele fisicamente. Não é adorar Ele fisicamente. É adorar Deus em espírito, está escrito lá. Mas aonde é que está a nossa espiritualidade? Onde é que está a nossa natureza espiritual? Nós temos que adorar a Deus com a nossa natureza espiritual. Nós estamos vindo à igreja cada sábado, domingo, quarta-feira e vivendo a vida cristã, adorando a Deus com a nossa natureza carnal. E essa é a razão porque a nossa adoração é tão deficiente. A nossa adoração é tão pobre, tão fraca, tão medíocre.
Porque nós adoramos a Deus com a nossa natureza carnal. E nós precisamos desenvolver a nossa espiritualidade, nós precisamos desenvolver a nossa natureza espiritual, porque quando nós adorarmos a Deus com a nossa natureza espiritual, nós vamos sair da casa de Deus resplandecendo de glória na face. Nós vamos sair da casa de Deus cheio de glória. Vai acabar a fofoca dentro da igreja, vai acabar o criticismo dentro da igreja, vai acabar essa luta por poder dentro da igreja. O povo de Deus vai abalar Uberlândia com a glória do Senhor, porque eles estão cheios do Espírito de Deus. E eu queria começar agora que eu vou começar. Hoje o negócio está feio aqui, mas o Jantes disse que eu posso falar o tempo que eu quiser, até a tarde toda aqui. Então, hoje é meu último dia, eu vou embora mesmo, vocês depois ficam aí. Mas agora que eu vou começar a introdução. Eu devia ter feito aquele curso lá de como falar menos e ouvir mais, eu não fiz aquele curso. Irmãos, havia um homem chamado Nicodemos, e esse homem ele ficou encantado com Jesus. Os fariseus e os saduceus queriam maquinar para matar Jesus. Mas havia muitos fariseus que eles estavam assim, tocados pelo ministério de Jesus. Estavam tocados. Não só foi Nicodemos, a gente na Bíblia fala Nicodemos e José de Arimateia. Esses dois fariseus, eles realmente se entregaram a Jesus. Mas no livro de João tem um texto lá que eu não me lembro agora, mas depois, se alguém quiser, eu posso dar, que lá diz que muitos dos fariseus e saduceus seguiram Jesus. Então não foi só esses dois. O ministério de Jesus era muito poderoso. É por isso que Jesus é uma figura central na história da humanidade. É por isso que, se você quiser receber poder na sua vida, você vai estudar a história de Jesus. Ellen White diz assim que fazia bem passar 1 hora por dia meditando sobre a história da cruz. A história da cruz, ela vai do Getsêmani ao sepulcro vazio. Então, quanto mais você estudar essa história, mais você vai entender o que foi o Calvário. O sacrifício que Jesus fez. Então Nicodemos, ele queria encontrar Jesus. E a Bíblia diz que, olha só como a Bíblia introduz. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, que era príncipe dos judeus, e esse foi ter a noite com Jesus. O primeiro detalhe dessa história é que ele foi ter com Jesus quando? De noite. Ele queria encontrar com Jesus em secreto. Não é? Então, se você quer mesmo absorver Jesus, encontre Ele em secreto. Porque no secreto fica pessoal. É você e Jesus. Ele foi buscar Jesus de noite. Por isso que eu gosto da madrugada. Né? Porque ele foi encontrar Jesus de noite, na calada da noite, no silêncio da noite. Ele queria ouvir Jesus. E Nicodemos era um homem muito sábio, porque ele falou assim: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazem, se Deus não for com ele. Vocês pararam para pensar na habilidade e na sabedoria das palavras? Rabi, sabemos que tu és um mestre vindo da parte de Deus. As pessoas sabiam que Jesus vinha da parte de Deus por causa do testemunho dele, por causa da palavra dele, por causa da vida dele. E a minha pergunta é a seguinte: se as pessoas do mundo olhar para nós, será que elas vão perceber que nós viemos da parte de Deus? Será que elas vão perceber? Será que as pessoas que eu entro em contato, elas olham para mim e falam assim: eu acho que você veio da parte de Deus? É muito profundo isso aqui. Nicodemos, ele não sabia que Jesus era o Filho de Deus, ele não sabia que Jesus era o Messias, ele estava desconfiado disso, ele queria encontrar Jesus para saber. Jesus sabia que o Espírito Santo estava trabalhando com Nicodemos, e é por isso que a resposta, ela veio. A resposta, ela veio. O que diz a resposta? E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode o quê? Jesus dispensou as formalidades e foi direto no ponto. Jesus foi direto.
Eu não botei na tela o versículo 4, e a gente vai pular para os 5 e 6, porque o versículo 4 foi Nicodemos falando para eles assim, mas, sabe quando o cara se faz de besta? Sabe quando o cara se faz de besta, assim, né? E Nicodemos se fez de besta. Ele falou assim, mas como eu, sendo um homem velho, posso nascer de novo? A pergunta foi tão besta que eu nem botei no telão, viu? Eu nem botei no telão. Esse pedaço aí é irrelevante. Porque qualquer um de nós aqui não faria essa pergunta, né? Não faz sentido o cara que é velho nascer de novo. Mas ele fez. Para um doutor da lei, para um homem do nível de Nicodemos, não fazia sentido. Mas Jesus dispensou de novo a resposta que ele estava dando e falou assim, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é o quê? E o que é nascido do Espírito é o quê? Aqui está o ponto. Quando Jesus disse assim, nascer da água, ele estava falando nascer do batismo. Mas quando ele disse nascer do Espírito Santo, ele estava falando também de um batismo. E o batismo que ele estava falando era um novo nascimento com a vida guiada, dirigida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai liderar essa vida. É por isso que é um nascimento. Porque o coração é transformado, a vida velha fica para trás, começa uma nova vida com Cristo, novos hábitos, novos pensamentos, novas palavras, uma nova maneira de viver, agora dirigida, guiada e liderada pelo Espírito Santo. E a gente não sabe o que é isso, porque nós vivemos a nossa vida vivendo pela carne. Agora Jesus terminou o versículo dizendo assim, o que é nascido da carne é o quê? O que é nascido do Espírito? Então ele já botou aqui o direito de escolha. Você pode escolher se você quer viver a vida dominado pela natureza carnal, ou se você quer viver a vida dominado pela natureza espiritual. A escolha é sua. Eu vou falar para vocês aqui, por exemplo, eu cresci num lar cristão. Eu não fui um jovem rebelde para com a minha mãe. Eu era um bom aluno na escola. Eu era respeitoso com os meus professores. Não participei de festas que tinha na escola. Eu nunca bebi álcool. Eu nunca experimentei drogas, como outros jovens da minha escola que me ofereceram drogas. Eu me orgulhava de ser um bom adventista. Eu cresci um bom adventista. Eu comia os alimentos certos, escutava uma boa música cristã. Houve um tempo que eu gostava de alguns cantores mundanos aí, mas eu não vou falar aqui não, para não comprometer a mim, porque eles ainda estão por aí cantando. Então é melhor não falar. Eu comia alimentos certos, escutava uma boa música cristã, me vestia com modéstia. Na minha adolescência, início da juventude, eu chegava até a ensinar a lição da escola sabatina, participei de eventos evangelísticos e de evangelismo. Eu me lembro com 12 anos pregando nessa Semana Santa do Calvário. Eu entreguei o meu coração a Jesus quando eu tinha 10 anos, e eu fui batizado com 10 anos. E acreditei verdadeiramente na sua palavra e ansiava viver eternamente o seu reino. E eu me lembro que alguns irmãos e irmãs na igreja olhavam para mim assim e diziam assim, como eu queria que o meu filho fosse como o filho de Esmeralda. E quando eu via isso, eu tremia nas bases. Esse sujeito só está vendo a capa. Não consegue ver o que é que está dentro. Mas eu tremia. Porque eu fazia tudo que a minha mãe queria, eu fazia tudo que a igreja queria. E esses pode e não pode da igreja eu cumpri muito bem. Quem olhava para mim falava, esse cara é um cara justo. Esse menino é um sucesso. Todo o meu mundo, ele girou em torno da igreja, das suas atividades, fazendo coisas boas. Por aparências externas, eu estava vivendo uma vida justa. Quem olhasse para a minha vida, dizia que era um exemplo. Mas dentro do meu coração, eu não sentia a alegria da salvação em Cristo Jesus. E não existe tragédia pior na vida cristã do que uma pessoa
seguir a Cristo sem ter o Cristo que está seguindo no coração. Não existe coisa pior que isso. Porque você entra vazio e sai vazio. E você, para suprimir aquele vazio da alma, você começa a tentar preencher com algumas coisas que tem por aí, que até pode preencher temporariamente, mas em algum ponto na frente, você termina voltando para o vazio que você tinha. E assim foi a minha adolescência toda. E eu entrei no ministério. A natureza carnal, ela vai conduzindo você para o céu da maneira dela. A gente vai para o céu, mas a gente vai para o céu glorificando você, santificando você, alimentando você, fazendo você sentir feliz. É assim que a natureza carnal vai levando a gente para o céu. É uma espiritualidade carnal. Ela sempre satisfaz você. Então, se alguma coisa na igreja dá errado, aí você mete a boca no pastor. Aí você mete a boca no irmão que te ofendeu. Aí você fica 3 sábados sem vir na igreja. Aí você se torna aquele irmão não me toque. E tem muita gente que está fora da igreja porque ele não suportou viver a vida cristã carnal. Porque a vida cristã carnal é assim. Ela se incomoda com tudo. E até a minha filha. Eu tenho uma filha que ela tem uma luta, né? Porque ela fala assim, pai, ó, esses adventistas é tudo hipócrita. Os adventistas, pai, olha, eu vou te contar. Ela começa a me contar. E eu não posso discordar dela, irmãos. As histórias dos irmãos da igreja aí, do que eles fazem, é muito terrível. Hã? É muito terrível. Eu até contei uma história outro dia que eu assumi uma igreja e tinha um irmão que estava 10 anos fora da igreja. Estava 10 anos fora da igreja. E ele foi adventista, foi criado adventista, o pai dele era adventista. E eu fui lá e comecei a trabalhar com ele, visitando ele. Meses e meses visitando ele, falando para ele voltar para a igreja. E ele falou, pastor, a qualidade dos seus membros é muito ruim, a igreja está cheia de... Eu falei, mas a igreja é um hospital de pecadores. Ele falou, pois é, mas aquele povo está lá, se eles soubessem que aquilo é um hospital e que eles são pecadores, até que estava bem. Mas eles pensam que são santos. Esse que é o problema da igreja. É que todo mundo está lá é santo, quem está fora é imundo. Eu falei assim, eu falei, não. E eu tive um trabalho tremendo, até que um dia ele falou assim, tá bom, pastor, eu vou na igreja sábado. Pela primeira vez, depois de 10 anos que eu estou fora da igreja. E naquele sábado, a gente tinha um almoço na igreja. Toda a igreja ia almoçar na igreja. Nos Estados Unidos, a gente tem isso. Toda uma vez por mês, a gente tem um sábado na igreja, um almoço na igreja, todo mundo. Então, naquele sábado, a gente tinha um almoço. Então, como ele já tinha sido adventista, sabia que naquele sábado era, ele pegou um pratinho, preparou, e ele foi levar com a esposa dele, que era adventista, ele não, né? Mas ele também não foi com a esposa chegou cedo com o carro, ele veio mais tarde com o carro, e ele falou para a esposa que levava o prato de comida. Aí chegou ele naquele sábado, depois de 10 anos sem pisar na igreja, com o pratinho, com o alimento, e ele foi entrando na igreja, e quando ele entrou no saguão da igreja, né, era um saguão meio aberto, uma pessoa veio recepcionar, eu falei, olha irmão, finalmente o senhor veio à igreja, né? E o senhor veio logo no dia de Pai de lá, que trouxe comida, fez certo. Sabe o que ele fez? Ele levou o prato de comida de volta para casa, nunca mais pisou na igreja. E há uns 2 ou 3 anos atrás, ele faleceu fora da igreja. Você já parou para pensar quantas pessoas você já botou para fora da igreja sem perceber? Você já parou para pensar quanto da sua religiosidade e da sua justiça carnal você botou pessoas que entraram pelaquela porta para fora? Nós precisamos tomar muito cuidado como a gente trata as pessoas quando elas entram aqui dentro da igreja, porque no dia do juízo vai haver juízo para esses irmãos que a justiça carnal deles colocou muitos para fora da igreja. Satanás, ele está trabalhando de todos os lados. A nossa natureza carnal, ela é enganosa. Se nós não tivermos cheios desse Santo Espírito, e eu vou dizer mais uma coisa, essa natureza que está aqui, ela é ruim. Não é boa não. Mas a gente precisa olhar para dentro e perceber que você tem uma natureza espiritual que é boa. Você tem uma natureza espiritual que quando ela se levanta dentro de você, ela glorifica a Deus, ela ama o próximo, ela sente a dor do vizinho. É diferente. Ela vai criar um parâmetro diferente na sua vida. Mas essa natureza, ela está destruída, ela está morta, ela está derrubada.
É impressionante. E existe um verso no Desejado de Todas as Nações, na página 172, que eu gosto muito. Ele diz assim: a vida cristã não é uma modificação ou um melhoramento da antiga, mas é o quê? Isso aqui é muito poderoso. Talvez você está tentando consertar a sua natureza carnal, dos erros que você comete, você tenta fazer as coisas certas, né? Mas cuidado. Eu uma vez tive um chefe que toda vez que ele dava uma encarcada na minha cabeça, ele ficava com sentimento de culpa. Aí ele começava a me elogiar em público. Então ele me dava paulada. Aí quando ele dava a paulada que eu sentia, ele chegava: olha, aqui está o pastor Bezerra. O pastor Bezerra não era um da nossa conferência, aqui da nossa salão. Ele faz um trabalho maravilhoso. Ele começava a me elogiar em público, e eu tinha vontade de vomitar. Por favor, o que é que esse cara está falando pela madrugada? O cara me deu uma paulada na cabeça, quase me matou. Agora eu sou o melhor cara do mundo. Então, por que não segurou o pau antes de bater? Oh. Foi a natureza carnal. Vocês lembram quando eu falei para vocês, quando a irmã, essa semana, aquela história contou, a irmã chegou para mim e falou: o seu problema é que você não pode ser pastor. Mas por que eu não posso ser pastor? Porque você não ama as ovelhas. Você ama o ministério, você ama pregar, você ama trabalhar para a igreja, você ama fazer tudo para a igreja, mas você não ama as ovelhas, então você não pode ser pastor, porque para ser pastor você tem que amar as ovelhas. E eu no sábado seguinte fui lá para a igreja, né? Abrir a igreja cedinho, abraçar o povo, fazer tudo que eu podia para mostrar para o povo que a natureza carnal ela é assim, irmãos. Abre um buraco aqui, ela cobre, a água vaza ali, ela tampa de novo. E a gente passa a vida inteira tapando os buracos e tal, porque a gente quer que a parede da vida da gente fique bonita. Mas ela não é autêntica, ela não é original. Deus olha para o coração e vê que a carne está satisfazendo o ego. Nós precisamos olhar para a nossa vida essa manhã, fazer uma pesquisa e achar esse poder que vai transformar a nossa natureza. O que você e eu precisamos é uma transformação da natureza. Por isso ele diz assim: eu vos darei um coração novo, vou dar um espírito novo. Esse velho aí não está levando a lugar nenhum. Quantos anos você é adventista? Quantos anos você vem para a igreja? A vida está passando e você continua esse carnal. Não há progresso. E a gente fala de reavivamento da reforma. Eu não estou aqui falando da igreja, mas às vezes a gente pensa que reavivamento e reforma é um programa. Reavivamento e reforma não é um programa. Não é 777. A igreja até que, com uma excelente iniciativa, cria esse programa para incentivar os irmãos a buscar o alimento espiritual. Mas se a igreja faz isso, é porque nós não estamos nem aí para reavivar a nossa vida. Para reavivamento é uma experiência com Deus. Para ter uma experiência com Deus, você precisa receber o Espírito Santo. Para ter uma experiência com Deus, você precisa transformar essa natureza. E aí, a serva do Senhor continua, porque ela diz assim: tem lugar a morte do eu e do quê? E do pecado. E começa uma vida toda nova. E essa mudança só se pode efetuar mediante a eficaz operação de quem? É por isso que nós precisamos do Espírito Santo, mas nós só vamos achar o Espírito Santo quando a gente ressuscitar a nossa natureza espiritual dentro de nós. Não adianta ficar orando, esperando que Deus mande o Espírito Santo. Deus não está retendo o Espírito Santo. O Espírito Santo está querendo entrar em nosso coração, mas ele entra depois de Cristo. Cristo diz assim: eis que eu estou à porta, é o quê? Se alguém abrir, eu entro. Quando Cristo entra, ele limpa a sujeira da vida, bota o ego de lado, e aí o Espírito Santo entra para fazer milagre, para fazer poder, para transformar, para fazer a sua vida se tornar cheia de glória. A sua mulher vai dizer assim: eu estou casado com Jesus. Seu marido vai dizer assim: eu estou casado com Jesus. Quando o seu marido e a sua mulher entrar dentro de casa com o Espírito Santo, a glória do Senhor vai resplandecer dentro do lar. Quando eu vejo dois marido e mulher brigando dentro de casa, isso aí, irmãos, isso aí foi a obra de Lúcifer. Foi coitado dos meninos que estão dentro dessa casa. Porque é igual os anjos do céu, eles vão dizer assim: eu vou pelo meu pai e pela minha mãe. Eu vou por Deus ou por Lúcifer. É assim. Os casais não têm noção como o inimigo entra dentro do lar deles e destrói. E o egoísmo, pode ver. A mulher quer dominar, o marido quer dominar, sempre tem alguém querendo dominar.
Mas quando o Espírito de Deus entra, quem domina é Deus. Amém, igreja? É Deus que domina. É por isso que não tem divórcio na Bíblia. Porque quando dois estão em Cristo, a coisa anda. Satanás, ele vem encontrando meios de perdurar a natureza carnal, continuar operando dentro do nosso coração. Então, logo você tem a sua natureza carnal, você não é uma preocupação para os demônios. Agora, no dia que você começar a alimentar a sua natureza carnal, você vai ver que Satanás ele vai querer até matar você. Você vai ver. Na minha jornada espiritual, Satanás já quis me matar umas 4 vezes. Eu me lembro de uma vez que eu era pastor de uma igreja, lá no começo do meu ministério, e o diabo sabia o que era que tinha. Ele falou assim, esse sujeito, eu acho que ele vai fazer um estrago nas minhas fileiras, eu vou dar um cabo nele. E a gente um dia votou que um desbravador, tinha um acampamento de desbravador perto de um açude lá, mas não tinha nenhum ancião disponível naquele sábado, fim de semana para ir, então a gente votou que o outro fim de semana ia acontecer, mas o diretor do clube queria aquele fim de semana, na comissão teve aquela guerra, mas no fim ficou votado que era no outro fim de semana e que um ancião da igreja ia com o diretor do clube, e ele pegou, desobedeceu a igreja, caiu caladinho, pegou os meninos tudinho, foi-se embora no fim de semana que ele queria, sem ancião, sem nada. Mas ninguém sabia. Chegou no sábado, cadê o fulano e Beltrano? Levou. Eu fiquei louco. Falei, mas como ele fez isso? Os anciões, pastor. Quando foi no domingo, eu tinha acabado de chegar do culto da igreja. Naquela época eu tinha 12 grupos e igrejas. E aí eu tinha acabado de chegar de uma igreja em casa. E quando eu entrei em casa, tinha 2 anciãos da igreja desse clube. O primeiro ancião, o primeiro diácono. Eram 11 horas da noite. Falei, o que esses homens estão fazendo aqui na minha casa essa hora? Coisa boa, garanto que não é. Quando eu entrei, ela falou, pastor, nós viemos aqui porque lá no açude tem um menino de 14 anos que é da Assembleia de Deus, que frequenta o clube, e o menino morreu afogado. E agora eles estão procurando alguém para ir dar notícia para o pai e para a mãe que o menino morreu afogado. E a gente veio aqui para o senhor ir lá. Eu falei assim, mas que vida ingrata essa de pastor, por isso que eu queria ser médico. Bota o povo para dormir, faz tudo, depois ainda agradece, ainda paga. Pastor, não. Mas eu tive uma diarreia momentânea quando essa notícia chegou. Eu fiquei meia hora no banheiro antes de eu sair, pegar o carro. Eu falei, quem de vocês dois vai comigo? O primeiro diácono falou, eu não vou. O primeiro diácono falou, não, eu vou. Ele é meio fortão assim. Eu falei, você vai lá me proteger, esse homem vai me bater. Porque o negócio aqui vai ser sério. Foi quando eu cheguei lá, o homem ficou louco. Ele pegou um revólver que ele tinha lá. Ele tinha uma caçapa que botava o revólver dentro assim, lacrada, né? Ele falou, pastor, você matou meu filho, agora eu vou te matar também. Me deu uma geleira assim que eu não conseguia nem falar, nem andar. Porque eu queria correr, mas não... o meu cérebro dizia assim, corre que o homem vai te matar. Mas eu não conseguia correr. Estava petrificado. Ele falou, pronto, Senhor, agora chegou, né? Vou morrer aqui. O homem tentando abrir para meter bala. E o negócio não abria. Aquela caçapa que o revólver fica dentro, estava preso, não abriu. E eu vendo o livramento de Deus. E ali eu senti a presença de Deus. De repente assim. Aí o filho dele pegou uma faca assim e falou, eu resolvo isso. E pulou para cima com a faca. Aí ele botou a mão na frente, segurou a faca e falou, você não vai ser criminoso não. Eu que vou matar esse pastor. Aí o irmão que eu trouxe para me defender, ele também teve um ataque lá que ficou parado, não fazia nada. Eu falei, pronto. Era só o Espírito de Deus mesmo que podia segurar aquele povo, irmãos. Eu podia contar mais 4 histórias aqui, como milagrosamente Deus me salvou da morte, porque Ele tinha um plano. Porque Ele sabia que em algum ponto da minha jornada, eu seria usado por Ele. E Ele quer usar você, e Ele tem um plano para você, e é por isso que você está aqui vivo hoje. Deus quer transformar a nossa natureza. E eu vou dizer uma coisa para vocês, quando o inimigo perceber que você está começando a querer dominar o seu ser pela sua natureza espiritual, você se prepare que você vai ver os demônios no seu encalço. Mas esteja preparado que você vai ver o poder de Deus na sua vida como você nunca viu também. Essa é a guerra espiritual, esse é o grande conflito que está acontecendo, irmãos. Mas nós estamos aqui dentro da igreja, estamos felizes com a nossa vida espiritual superficial. Nós estamos contentes que nós somos diferentes das pessoas que estão lá fora, dos pecadores. Nós adventistas temos essa coisa do sábado, esse exclusivismo. Nós somos o povo de Deus. E as pedras estão clamando. Já existem mais de 500 religiões guardando o sábado. Mais de 500. Tem muita gente guardando o sábado.
Não só se guarda o sábado dentro da igreja adventista, mas não, irmãos, esse tempo já passou. Agora, a gente precisa abrir os nossos olhos, porque o tempo está chegando. O tempo do conflito final e da batalha final está se aproximando. E o povo de Deus precisa chegar nessa batalha dominados pela natureza espiritual, cheios de glória, cheios de poder. É o anjo de Apocalipse 18, quando ele voou pelo meio do céu, a terra foi iluminada com a glória de Deus. Mas a igreja adventista que a gente tem hoje, do jeito que a gente é, essa natureza carnal, essa natureza laodiceana, vocês acham que a gente vai iluminar a terra com a glória de Deus? E a gente ainda se esconde atrás de um texto de Ellen White. Porque a gente diz assim, fraca e defeituosa como possa parecer. Mas espera aí, quando você vem com esse texto, você está querendo admitir essa vergonha espiritual da igreja? Você está querendo justificar essa vergonha espiritual da igreja com essa conversa de que fraca e defeituosa como possa parecer? A igreja é o objeto da atenção especial de Deus, mas Deus não tem atenção especial para negligentes, para pessoas que fecham a porta do seu coração para se reavivar espiritualmente. Deus está batendo, mas até quanto Ele vai bater? O pecado do Espírito Santo não é um pecado, é só que o Espírito Santo vai batendo, vai falando, e chega uma hora que você está tão longe que você já não escuta mais. E quando você não escuta mais, então isso vira um pecado, você se perde, não porque o Espírito Santo não veio falar para você, você se perde porque você tinha a salvação, tinha oferecido, estava lá e você simplesmente não ouviu mais. Então esse pecado é um pecado contra o Espírito Santo, porque você já não escuta mais a voz, não escuta o chamado. É simples. Irmãos, nós estamos vivendo uma vida espiritual tão carnal, medindo a salvação e a justiça de Deus pelo comportamento. E eu já disse para vocês, Jesus disse lá em Mateus 25, Ele disse assim, que no dia do juízo vai ter uma multidão do lado esquerdo e uma multidão do lado direito. E se você for lá ler Mateus 25, do versículo 20 para frente, você pode ler lá, você vai perceber que o que a multidão da esquerda está falando e o que da direita está falando é a mesma coisa. Os cristãos carnal expeliram demônios, eles fizeram a mesma coisa que os outros, ajudaram os pobres. Só havia uma diferença entre eles dois. Para Jesus dizer, os da direita, vindo benditos meu Pai, da esquerda, apartai-vos de mim para malditos por lugar. Só tinha uma diferença, é que esses aqui fizeram toda aquela obra por sua própria justiça. E esses aqui fizeram pela justiça de quem? De Jesus Cristo. Essa é a diferença. Então, o comportamento, ele é um guia seguro? O comportamento é um guia seguro. Eu posso ser um bom cristão, posso dar oferta para a igreja, posso vir aqui, posso estar aqui todo bonitinho, todo sábado. Eu falei aqui da minha infância, da minha vida, você olha para meu comportamento, você não tem nada para declarar que eu estou pecador, estou perdido. Mas cada manhã eu oro para Jesus voltar, porque se Ele chegar hoje eu não estou salvo, eu não estou preparado. Eu falei, Senhor, me dá mais um dia, porque eu estou nessa batalha. E os pecados que eu tenho na minha vida são espirituais. Você só vê pecado como adultério, bebida, fuma, bebe, faz... Os pecados que estão destruindo o povo de Deus são pecados espirituais. É o pecado do ódio, é o pecado da cobiça, é o pecado da inveja, é o pecado do egoísmo, é o pecado da grandeza, é o pecado do orgulho, é o pecado de se achar superior aos outros. É esses pecados que estão soltos dentro da vida do povo de Deus. E não vai ter espírito que consiga entrar no seu coração com esse espírito maligno dentro de você. Mas a natureza carnal, ela julga a sua espiritualidade pelos seus atos e ações, pelo seu comportamento. O que você tem lá dentro pode ser podre como for, desde que ninguém saiba, você está seguro. Essa é a natureza carnal. E quantos hoje aqui não estão acessando a pornografia? E quantos aqui não estão fazendo e vendo tanta besteira quando estão sozinhos? É igual o cara que está voando lá em cima, e ele está lá em cima, e aí vem o lanche do avião, e vem cheio de presunto. E aí ele olha para um lado, olha para o outro, ele fala assim, eu não vi nenhum adventista entrando aqui nesse voo. Eu acho que eu vou comer esse presunto aqui. E ele dá uma picada lá, come e sai todo bonitinho, porque ele acha que ninguém viu. A natureza da carne, ela sabe procurar os atalhos. Ela sabe procurar os atalhos. Ela bota você no atalho e bota você no caminho. Bota você no atalho e bota você no caminho. E você começa a ter a sensação que está indo para o céu, que Jesus vai voltar, que está chegando a hora.
Meus queridos, a vida cheia do Espírito Santo é muito diferente do que a gente está vivendo hoje aqui. É uma vida cheia de amor. Onde é que está o amor aqui? Onde é que está o amor no coração do povo de Deus? Nós recebemos a Cristo a nossa vida e nos tornamos cristãos, mas o nosso eu ainda está muito vivo lá dentro. E você quer uma prova? Como o ego da gente é muito grande, por exemplo, você entra dentro de um ônibus, eu não sei quantos aqui pegam ônibus, né? Porque a igreja aqui tem um certo nível, não sei se todo mundo tem carro, mas teve um tempo da minha vida que eu pegava muito ônibus. Então, para você saber se você é egoísta, você procura a rua que tem o ônibus mais lotado do mundo e você entra dentro dele. E aí entra um cara em cima de você e começa a pisar no teu pé, sabe? Aí quando ele pisa no teu pé, o que você faz? Sai daqui, rapaz. É egoísmo, é nato. É nato, você está no meio do aperto, o cara dá aquela pisada no seu pé, dói, você empurra, ele sai para lá. O cara vê a natureza egoísta, irmãos, ela é espontânea. Ela é espontânea, ela vem e joga você. Então, é assim. Como é que é a reação de uma pessoa cheia do Espírito, né? E o nosso temperamento? Quando ele fica ferido, estou com raiva do pastor, né? E eu me lembro, no meu primeiro ministério, eu estava tendo uma comissão, e o primeiro ancião da igreja, eu tinha chegado, né, com aquela carinha lisa, botei um bigode para ficar mais velho. E eu fui para uma igreja lá, e teve uma confusão lá, e eu falei, não, isso é assim, e o ancião, não, porque não, aqui a gente sempre faz assim. Eu disse, fazia, irmão, agora não, agora vai ser assim. E o negócio pegou, e ele se abusou, levantou, eu vou embora daqui, eu não vou trabalhar com esse pastor, não, esse menino aqui, não sei, me deu uma esculambação lá, se levantou da comissão, foi-se embora para a casa dele. E eu falei, nossa, eu não esperava uma reação dessa. Eu era novinho ainda no ministério, começando, eu falei, mas que isso, o homem também perdeu as estribeiras, né? Já eram o quê? Umas 7 horas da noite. Falei, amanhã de manhã eu vou na casa dele. Aí uma voz disse assim, fazer o que lá? O cara esculhambou você aqui, não gosta de você, não quer saber de você, que você vai atrás dele. Mas uma voz dizia assim, você é o pastor dele, então você tem que ir lá se reconciliar com ele. E eu passei a noite sem dormir. Dormia e acordava, vou, não vou. Quando eu amanheci o dia, eu já estava tão baleado que eu falei, Santo Espírito, eu vou lá. Eu vou lá porque eu não consigo ficar com essa coisa me apertando. Aí cheguei lá na casa dele, tinha um murinho assim, né? Tinha a portinha lá, um jardim. Aí eu bati. Aí ele abriu a portinha assim, naquelas casas, não sei se vocês conhecem, tem umas portas antigamente, não sei se hoje não tem, mas eram umas casas antigamente, tinha uma portinha que a gente abria e botava a cara, né? Eu falei, é o senhor pastor? Eu falei, exatamente, vim lhe visitar. Ele falou, aqui não vai entrar não. Aqui não vai entrar não. Aí me deu um sangue assim, né? Como é que chama aquilo? É adrenalina, né? Uma adrenalina assim. Eu falei, eu vou entrar sim. Aí ele falou, não aqui, não na minha casa. Eu falei, eu vou entrar porque eu passei a noite acordado, porque eu não queria vir aqui, o Espírito Santo me mandou aqui, e se o Espírito mandou, eu vou entrar, nem que você não queira. Aí eu falei, nem com espírito, nem sem espírito, aqui o senhor não entra. Aí dobrou a adrenalina, né? Deu uma dobra da adrenalina, eu dei um pulo no muro assim, porque o portão estava cadeado. Eu pulei o muro dele assim, corri para dentro, para a porta e falei assim, meu amigo, em nome de Jesus eu vou entrar aqui, porque foi o Espírito Santo que mandou, botei o dedo assim e andei para a porta. Eu falei, quer saber de uma coisa? Já que o senhor veio aqui, eu vou abrir para o senhor entrar, eu vou lhe dizer umas verdades. Entre aqui agora. E abriu a porta, e eu entrei. Aí eu já dei uma baixada, né? Eu falei, pronto. O que é que eu vim fazer aqui, o homem, na casa dele, agora que ele vai meter bala em mim mesmo? Ele falou assim, olha pastor, o senhor veio aqui me visitar, né? Então o senhor senta aqui que eu vou falar para o senhor o que eu estou sentindo. Eu falei, fala tudo o que você quer, mas eu vim aqui para você ouvir. Aí ele começou a falar, mas não vou falar aqui não, porque é muito feio. O homem começou a me esculhambar lá. Eu passei a noite acordado também, orando, perguntando a Deus como é que ele mandou o senhor para ser o nosso pastor, que o senhor não tem condição de ser o nosso pastor. A gente teve muitos pastores aqui, não apareceu nenhum como o senhor. E ele foi, ó, pum, pum, parecia um martelo batendo na cabeça assim, né? E eu fui entrando assim, e eu com vontade de dar uns tapas nele, né? E eu falei assim, Senhor, me ajuda. Eu falei, Santo Espírito, tu me mandou aqui, me contém, me sustenta, me dá força, me ajuda. E o homem era pesado. Aí passou a primeira hora e começou a repetir tudo de novo na segunda hora. Mesma coisa. E eu falei, irmão, o senhor já falou, pastor, você fica calado, deixa eu falar.
Não acabar, você fala. Eu falei, tá bom. E eu parecia uma temperatura assim, subia e descia. Né? Subia e baixava, igual um termômetro. E eu falei, Senhor, me dá forças, me ajuda. Chegou um ponto que ele estava falando pela terceira vez. Eu falei, irmão, é o seguinte, já faz 2h20 que o senhor está falando. E eu queria falar, mas eu já não sei mais nem o que falar. Vamos pelo menos fazer uma oração? Eu acho que eu vou me embora daqui. Ele falou, é bom o senhor ir embora mesmo. Eu falei, mas eu não queria ir embora sem orar. Ele falou, mas vamos orar, o senhor se ajoelha aí. Agora, é o seguinte, eu vou orar primeiro. E depois o senhor ora. Eu falei, tá bom. Aí se ajoelhamos, começamos a orar, né? Eu estava mal já. Eu estava vendo a hora de desmaiar já. Que eu falei assim, eu vou embora daqui, porque senão... Aí ele começou a orar. Ele falou, Senhor Deus, tem coisa que eu não entendo. Tu mandasse esse menino ver ser pastor aqui, sem condições, não é espiritual, prega ruim, não vale nada. Falei, como é que tu manda um pastor desse? No meio da oração dele assim, né? Mas, rapaz, o cara fez uma oração que eu abri os olhos de vez em quando e olhava para ele assim, eu falei, que desgraçado. Mas ele está de olho fechado, né? A pior coisa que existe na vida de um cristão é ele viver a vida cristã pela natureza carnal. Esse é o câncer do adventismo. Esse é o câncer do adventismo. A natureza carnal. Aí ele terminou a oração. Aí eu não tinha mais nem força para orar, né? E aí eu fui orar, eu falei isso. Aí naquela hora assim, eu senti a presença do Espírito Santo no meu coração. Sabe por quê? Porque até ali eu tinha raiva, ódio, era uma mistura de sentimentos. Mas na hora que eu comecei a orar, eu senti uma paz. Repentinamente assim, veio aquela paz no meu coração. E então quando eu recebi aquela paz, eu comecei a orar, eu falei, Senhor Deus, eu estou ouvindo aqui o irmão fulano. E sabe, Senhor, eu estou tão debilitado espiritualmente que eu acho que ele tem razão. Talvez eu não sirva mesmo para ser pastor. Talvez eu escolhi a profissão errada. Eu nem sabia se era eu mesmo que estava orando, sabe? Porque a minha vontade era dar uns tapas nele. Agora veio um espírito que baixou assim e eu estava naquela paz, né? E aí chegou uma hora assim no meio da minha oração que eu não aguentei mais. Eu parei de orar e eu desabei num choro, mas um choro anormal. Um choro assim, completamente anormal. Eu caí no chão assim, ó, desabei a chorar. E ele, de repente, quando ele me viu assim, desabando, chorando, ele desabou a chorar também. E ele me levantou assim, me abraçou, ele falou, meu pastor, me perdoa. Satanás está dentro do meu couro. Ele falou essa expressão. Eu não esqueço, ele falava assim, Satanás está dentro do meu couro. E ele me agarrou, ele me levantou da oração, ele me abraçava. Ele falou, pastor, me perdoe, eu te magoei demais. Outro homem, o Espírito de Deus desceu ali naquela hora, trabalhou no meu coração, trabalhou no coração dele. Ali naquela manhã, depois de quase 4 horas, houve uma reconciliação em lugar de uma confrontação. Quando eu cheguei em casa, eu estava literalmente cansado. Eu dormi a tarde toda, aquele domingo. Porque definitivamente, tanto eu quanto ele, havíamos pelejado com os demônios. A natureza carnal, ela vai nos destruindo. Meus queridos, nós precisamos nos entregar a Cristo. A gente não pode entregar uma parte, a gente tem que entregar tudo. Nós precisamos reconhecer a nossa necessidade de Cristo. Nós precisamos reconhecer a nossa necessidade de um Salvador. Nós temos que escolher dar a nossa vontade a Deus, para que Ele dirija a nossa vontade. Nós temos que confessar os nossos pecados espirituais. Por exemplo, eu botei ali na tela 3 pecados. 1, 2, 3, 4. Não, eu botei 5, né? 5? 1, 2, 3, 4. Esses 4 pecados que estão na tela são pecados espirituais. Eles são os pecados mais comuns que existe. Por exemplo, autojustiça. Nós adventistas olhamos para os evangélicos com essa autojustiça. Nós temos a verdade. Nós temos a verdade. Eu guardo o sábado, ok? Isso é uma autojustiça. Depois vem uma autoimportância. Eu sou melhor do que o outro. Eu sou o melhor aqui. Eu sou o pastor aqui. Muitas vezes eu cheguei nas minhas igrejas, aqui quem manda sou eu sou o pastor aqui.
É assim que a natureza carnal funciona. Esse é o pecado da autoimportância. Um pecado secreto que ninguém vê, um pecado espiritual. Você se acha superior ao teu irmão. O marido se acha superior à mulher. A mulher se acha superior ao marido. Esse pecado, ele parece até natural na natureza carnal. Ninguém percebe que tá dominando o outro, mandando no outro, se achando melhor que o outro. Tem muita gente que vai perder o céu por causa desse pecado. O pecado da autoimportância. Você se acha muito importante em relação aos outros. E aí vem um outro pecado espiritual também. E esse pecado espiritual é o pecado da autoindulgência. Sabe o que é isso? Autoindulgência é o pecado de ficar desculpando os erros. Toda vez que você erra, você tem uma desculpa. Eu quebrei o vidro aqui porque a porta não abria. Esse é o pecado da autoindulgência. Você comete um erro e tem uma explicação para o erro que você cometeu. Então, esse pecado é comum demais, especialmente os carnais que querem ser justos aos olhos deles mesmos. Toda hora você comete um pecado. Eu pequei, eu fiz sexo porque todo mundo saiu e me deixou aqui sozinho com ele. Então eu pequei. É o pecado da autoindulgência, né? Você tem uma explicação para tudo. Você nunca peca. Depois tem o pecado da autopiedade. Ai, coitadinho de mim, ninguém olha para mim. Eu entro na igreja e saio, ninguém fala comigo. Esse é um pecado, viu? É um pecado do coitadinho, né? Sempre se faz de coitadinho. Esses são os maiores pecados do povo de Deus, que ninguém vê, mas está registrado lá em cima. Você precisa começar a viver a sua vida agora analisando seus pecados espirituais. Porque são os pecados espirituais que bloqueiam o desenvolvimento da natureza espiritual. E é interessante que tem um verso na Bíblia que eu gosto muito, que diz assim, a vida eterna é esta, que te conheça a ti só, isso é Jesus falando para Deus, né? E a vida eterna é esta, que te conheça a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviasse. É esse aqui, irmãos. É esse aqui o segredo. A vida eterna é conhecer Deus e conhecer Jesus. Quando você conhecer a Deus intimamente, quando você conhecer Jesus intimamente, você vai ser cheio do Espírito Santo. Essa bênção vai ser derramada sobre você. Mas nós temos que, é duas coisas, para você conhecer a Deus e para você conhecer Jesus Cristo. Você precisa estudar a Bíblia e você precisa orar. E a oração é um grande problema, porque a gente não sabe orar. A gente só sabe pedir, né? A gente parece um mendigo quando chega diante de Deus. Senhor, me abençoa, me dá aquilo, me dá aquilo. A gente só sabe fazer oração de petição. Mas a oração é mais que isso. Eu vou usar alguns minutos aqui antes de terminar para a gente ver um pouco como é que funciona a coisa da oração. Mas antes, eu queria mostrar para vocês um texto do Espírito de Profecia que está no Caminho a Cristo, na página 18. Olha como ela diz. Essa é a transformação que o Espírito Santo precisa fazer. A educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todos têm a sua devida esfera de ação. Mas neste caso são impotentes. Impotentes para quê? Impotentes para quê? Para mudar o caráter. Note que a educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, tudo tem o seu lugar na esfera humana de ação. Mas são impotentes para mudar o coração, para mudar o caráter. Aí diz assim, poderão levar a um procedimento exteriormente correto, mas não pode mudar o quê? O coração. Note que a cultura, a educação, o exercício da vontade, o esforço humano pode fazer uma lapidada no comportamento para as pessoas de fora olhar para você e falar assim, olha que exemplo bonito para a igreja. É por isso que eu não gosto muito desse negócio de pelos frutos conhecereis. Depende. Depende, porque a natureza carnal pode produzir frutos maravilhosos. Mas os frutos podem não vir do coração. Mas para mudar o coração, a educação, a cultura, o exercício, nada disso pode. São incapazes de purificar as fontes da vida. Aquele que não nascer de novo, não recebeu um novo coração, novos desejos, novos propósitos, novos motivos, que conduzem a uma nova vida, não podem ver o quê? Irmãos, isso aqui é muito sério.
Nós precisamos do Espírito Santo para fazer essa obra em nós, porque nós não podemos fazer por nós mesmos. E agora, antes de terminar, eu quero falar da oração. Vocês sabiam que Jesus nos deu um modelo de oração, né? E olha aqui, a oração modelo de Jesus. A oração modelo de Jesus tem uma oração de adoração, tem uma oração de submissão, oração de confissão, oração de petição e oração de ação de graça. Nós somos doutores na oração de petição. Na oração de petição, mas nem para pedir a gente sabe também. Às vezes a gente não sabe nem pedir direito. Vamos ver aqui se eu consigo ajudar vocês hoje. Por exemplo, as orações da gente são 30 segundos, 1 minuto. Se alguém faz uma oração de 3 minutos, então o cara já abre os olhos e já senta em cima do joelho. Ou, quer dizer, ele começa a ajoelhar e termina sentado, né? Porque ele não aguenta 3 minutos de oração. Mas a oração pode ser sentada. Por exemplo, eu oro muito de olho aberto, né? Porque eu oro dirigindo. É um dos melhores momentos meus de oração é quando eu estou dirigindo. Então eu oro de olho aberto. Então você fecha o olho. Não vamos ficar dogmáticos assim, não fechar. Não, ficar de joelhos e de oração, quando você vai orar secretamente com Deus, é bom você se ajoelhar e fechar os olhos, para Deus ver que aquele é um momento mais íntimo. Mas você vai orando aí pelo seu dia de olho aberto ou fechado, não importa. Não existe nenhum lugar que diz que a oração tem que ser de joelho e de olho fechado, né? Eu fui numa igreja aí que os irmãos só queriam orar de joelho. E aí foram me forçando a orar de joelho. Eu não tinha problema, eu oro de joelho. A igreja quer orar sempre de joelho, a gente ora sempre de joelho. Mas no fim eu saí de lá, eu fiquei lá um fim de semana pregando, né? Mas no fim eu saí de lá com uma forte impressão, que aquelas orações de joelho era tudo formalidade. Tudo formalidade. Eles acham que de joelho Deus vai ouvir melhor. Estava na cabeça deles, acabou-se. Então cuidado para você não fazer as coisas por amor, fazer as coisas por amor. Eu acho que nós precisamos orar de joelhos. Eu acho. Não vai dizer aqui que o pastor Bezerra está dizendo que não é para orar de joelhos. Não é isso. Mas se você se ajoelha por uma formalidade, cuidado. Você tem que se ajoelhar porque você quer se inclinar diante do Altíssimo. E os muçulmanos, eles não se ajoelham, eles se deitam, né? Que é uma posição mais ainda. Então, se você realmente sentir que precisa arriar diante de Deus, faça igual aos muçulmanos. Eles não estão errados, não. Você deita, você baixa tudo diante de Deus, né? Então, quando nós chegamos diante de Deus para conversar com Deus, a primeira oração que a gente tem que fazer é uma oração de adoração. Então, você já fez uma oração de adoração? Os salmos estão cheios de oração de adoração. Davi diz assim: quando eu contemplo os teus céus, e eu vejo a lua, as estrelas que tu preparaste, quem sou eu, Dilson Bezerra, para que tu se lembre de mim? Olha que coisa linda. Isso é uma oração de quê? De adoração. Reconhecendo a magnificência de Deus. Senhor Deus, eu sei que tu és grande, eu sei que tu controla as estações do ano, eu sei que tu controla o rumo do sol, e eu te adoro e eu te louvo, porque tu tem o controle dos corpos celestes. Isso é uma oração de adoração. Tudo que você fala, você vai adorando a Deus, você está engrandecendo a Deus, você reconhece a soberania e a grandeza de Deus. Aí depois vem a oração de submissão. Essa é mais difícil, né? Porque você fala assim: Senhor, eu estou aqui na tua presença, me humilhando, submetendo o meu coração, submetendo a minha vida, submetendo o meu ego. Eu quero estar diante da tua presença. Se você vai para submissão, você submete a Deus. Aí depois, você vem para a oração de confissão. Essa é a mais difícil. Essa é a mais difícil, porque você diz assim: Senhor, perdoa meus pecados. Deus diz: qual? Aí você não diz. Então, Ele não perdoa nenhum pecado. Quando você ora, Deus perdoa meus pecados, Ele não perdoa nenhum, porque Deus não perdoa pecado por atacado. Deus só perdoa pecado confessado. Então você tem que confessar. Você fala assim: Senhor, eu pequei hoje, eu queria dar uns tapas na minha mulher. Me perdoa, tira esse espírito ruim dentro de mim. E Deus te perdoa. E Ele te dá força para não perdoar mais. Mas a oração de confissão é confessar o pecado mesmo. Agora, se você não sabe o que é pecado, aí o bicho pegou mesmo, né? Porque você deve ser santo. Você não sabe quais são os pecados da sua vida.
É por isso que eu estou mandando vocês investigar o coração de vocês para os pecados espirituais. Porque esses são os pecados dos adventistas. O comportamento está tudo bonito, mas os pecados espirituais, eles contam lá em cima, eles são anotados. É esse aí que está tendo a alegria da salvação do coração. Os cristãos têm a alegria da salvação no coração por causa dos pecados espirituais. Os pecados do julgamento, do falar mal da vida do outro, do analisar o outro, cada um tem a sua coisa aí, né? Esses são os pecados que me derrubam. Já pedi a Deus para me dar um cérebro novo, não só um coração também. Porque aí eu não fico pensando mal de ninguém. Entendeu? Agora, quando chega na oração de petição, olha só. Quando você vai pedir a Deus, você pede por 4 coisas. Pede pelo ministério da igreja, pelas missões, pela igreja, pela janela 1040. Depois tem os pedidos pessoais, por você mesmo, pela profissão, pelas suas necessidades. Note que a oração não é só as suas necessidades, é uma parte da oração. Aí depois você ora pela família, pelo esposo, pelos filhos, pelos parentes. Aí depois você ora pelas pessoas, pelos membros da igreja, pelos doentes, pelos amigos, pelo pastor. E aí você termina a oração agradecendo a Deus pelo pão, pelo sapato que você tem, pela calça que você usa, pela roupa que você tem. Você agradece a Deus. Agora eu pergunto para vocês, quanto tempo de oração por dia você vai precisar para orar esse modelo da oração de Jesus? Quanto tempo? 1 minuto? Isso aqui não é a oração para comer antes da comida e nem a oração quando vai dormir vai acordar não, hein? Porque tem 5 orações que a gente faz que é básica. Levanta da cama, ora. Vai tomar o café da manhã, ora agradecendo. Vai comer o almoço, ora. Vai jantar, ora. Vai dormir, agradece o dia, ora. Não estou falando dessas 5 orações não. Se você está só nessas 5, a coisa está feia do teu lado, meu chapa. A coisa está feia. Você estiver só nessas 5 orações, a sua vida espiritual está para baixo. A carne já tomou conta de tudo aí, já não tem mais nada. Porque a força vem aqui, ó. Fora essas 5 orações, você tem que separar um tempo por Deus para orar essa ficha aqui, ó, que é a oração modelo de Jesus. Você vai dizer, não, a oração modelo de Jesus não é essa não. Será? Vamos ver. Dá para ver? Eu não sei, eu botei tudo num slide só, não sei se dá. Olha a oração de Jesus, a oração da adoração, ele diz, Pai nosso que estás, o quê? Santificado seja o quê? É a oração de Jesus, ele começou adorando. Em alguns lugares ele troca a ordem, depois ele vê a submissão. Venha o teu reino, seja feita a tua o quê? Assim na terra como? Ele está se submetendo ao Pai. Ele começou adorando o Pai, depois ele se submeteu ao Pai, depois veio a confissão, ele falou assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos o quê? É a oração de confissão. Depois veio a petição, pão nosso de cada dia nos dá hoje, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E por último, louvor e ações de graça, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, o quê? Para sempre, amém. Jesus ensinou, deixou esse modelo de oração. Olha, eu vou até voltar aqui agora um pouco, para a gente ver, ó, esse modelo de oração aí, você começa a oração com adoração, você começa a oração com submissão, depois você ora de confissão, ora de petição, e você ora de ações de graça. Essa é a oração modelo que Jesus deixou para a gente orar. A Bíblia ensina a orar. Se você não está orando desse jeito, você não está orando de acordo com a Bíblia. Agora, se você quer orar mais, você pode orar só uma oração de adoração. Você pode pegar meia hora e tentar orar a oração de adoração. Você pode abrir a Bíblia, tirar umas copiadas do Salmo, faz bem. Mas medite. Não chega só falando a reza não, né? Não, você sabe o que você está falando. Você vai... Vamos dizer que de 2 em 2 horas você quer orar. Então, primeira oração do dia é a oração da adoração. 2 horas depois você separa um tempo à parte, oração de submissão. Depois você faz a oração de confissão. Depois você faz de petição. E depois você vem a oração de graça. Se, meus irmãos, Jesus já deixou esse modelo, sabe por quê? Porque ele mesmo falou assim, que para a gente orar, ele diz assim, quando você quiser orar, você vai em secreto no teu quarto, fecha a porta, e o Pai que está no céu vai o quê? Vai te ouvir. Se você tiver esse hábito de oração, e Daniel e Davi oravam 3 vezes por dia, de manhã, meio-dia e de noite. Então, se você criar o hábito, fora as 5 orações que você ora, de orar 3 vezes por dia, de manhã, meio-dia e de noite, e seguir esse modelo aqui, você vai começar a ver que a sua vida vai começar a ter uma mudança.
Vai começar a ter uma diferença. Porque você está seguindo o modelo de oração de Jesus. Isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Bem, terminando, eu quero deixar com vocês o exemplo do salmista Davi. Olhem só qual é a oração de Davi. Eu acho esse Salmo 139, versículos 23 e 24, muito lindo. Olhem só o que é que diz esse clamor de Davi, esse pedido de Davi. Isso aqui parece um desespero de Davi, né? Ele diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo quê? Pelo caminho eterno. Que coisa linda essa oração. Davi, no seu desespero entre a natureza carnal e a sua natureza espiritual, ele falou assim: sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus. Essa devia ser a sua oração essa manhã. Você devia cada dia chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, sonda-me, ó Deus. Tu conheces o meu coração. Deus conhece o seu coração. Sonda-me, ó Deus. Tu conheces o meu coração. Prova-me. Prova o meu coração, Senhor. Porque eu quero que o meu coração seja teu. Eu quero que o meu coração seja teu. Por isso, prova meu coração. Sonda-me, ó Deus. E ele fala assim: tu conheces os meus pensamentos, maus e bons. Maus e bons. Ele conhece o seu pensamento, maus e bons. E ele diz assim: vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau, se há alguma coisa mal nos meus pensamentos, se há alguma coisa má no meu coração, Senhor, me guia pelo caminho do eterno. Davi está falando aqui da guia do Espírito Santo. Davi está falando desse Deus Espírito Santo que está à nossa disposição. E a gente está vivendo nessa natureza carnal aqui e esquecendo de buscar a natureza espiritual para sentir a presença de Deus, para sentir a presença do Espírito Santo, para sentir o refrigério espiritual. Meu querido irmão, se você quer mesmo algum dia entrar no reino de Deus, você precisa desesperadamente de uma reforma na sua vida. Você precisa começar a buscar as coisas do reino, para você sentir a glória de Deus resplandecendo no teu coração. Vocês sabem que no final do sermão eu sempre gosto de contar uma história. Esse livro que está ali, isso é um livro. O título está em inglês, The Insanity of God. Mas a tradução seria assim: a insanidade de Deus. É o título do livro. É a história de um missionário que foi para a Somália e ele se rebelou contra Deus. Ele sofreu tanto lá, tanto, e orou e Deus não respondeu, que ele se rebelou contra Deus. E depois, quando ele voltou à sua missão, mandou ele viajar pelo mundo, para lugares onde o cristianismo foi atacado, perseguido, para ele poder fazer uma pesquisa. E nessa pesquisa ele reencontrou a Deus. E ele escreveu esse livro chamado A Insanidade de Deus. É um livro tremendo, um livro extremamente espiritual. E eu quero contar para vocês uma história desse livro, The Insanity of God, A Insanidade de Deus. E essa é a história de Dmitri, a história de um homem que colocou Deus acima de todas as coisas, até mesmo da sua família. Essa história aconteceu no período da Grande União Soviética, quando vários países estavam debaixo do guarda-chuva do comunismo, na antiga União Soviética. E Dmitri, ele nasceu e foi criado numa família cristã. Os pais levavam ele à igreja quando era criança. Mas quando o comunismo chegou, os pastores foram presos, as igrejas foram confiscadas e era proibido pregar o evangelho. Mas Dmitri, ele conhecia uma igreja
E essa igreja ficava 3 dias de caminhada da sua casa. No vilarejo que ele morava não tinha igreja. E ele fazia 3 vezes por ano, 3 ou 4 vezes por ano, ele pegava a sua família, andava de ônibus ou pegando transporte 3 dias, e ele ficava um fim de semana para se congregar com essa igreja, porque no lugar que ele estava não estava igreja. Mas um dia o Espírito de Deus soprou no cérebro de Dimitri, e ele chamou a esposa e disse: nós temos aqui os nossos filhos, e nós precisamos doutrinar os nossos meninos na Bíblia, na palavra de Deus. Mas o que é que você acha de toda semana a gente fazer um culto aqui em casa? Só eu, você e as 3 crianças. Cada semana a gente vai fazer um culto aqui na nossa casa. Então ele abria as janelas da casa para refrescar, e todo dia ele cantava músicas e louvava a Deus com seus 3 meninos. E assim ele começou um culto. A esposa gostou da ideia, e ele começou a ensinar a sua família sobre a Bíblia uma noite por semana. E havia uma poltrona na sala que Dimitri sentava, e daquela poltrona com a Bíblia aberta, ele ensinava a sua família os princípios da palavra de Deus. Mas aí, sabe o que aconteceu? As casas próximas dele começaram a ouvir as músicas. E quando elas começaram a ouvir a música, eles começaram a vir pela janela para ver com curiosidade. E eles começaram a vir para ouvir a palavra de Deus. E daqui a pouco, o grupo da casa de Dimitri já tinha 25 pessoas, que se reunia toda noite com ele. Quando o grupo chegou a 25 pessoas, as autoridades locais da polícia perceberam que havia uma coisa acontecendo na casa dele, e finalmente vieram visitá-lo. Os policiais o ameaçaram fisicamente. Ele já esperava por isso, porque afinal no comunismo não havia cristianismo. Mas o que perturbou Dimitri é que o policial chegou dizendo: você está começando uma igreja ilegal, você não pode fazer isso. E ele falou: como você pode dizer isso? Isso não é igreja, isso aqui é a minha casa. Eu só estou aqui na minha casa ensinando meus filhos a respeito da Bíblia. E como eu estou ensinando meus filhos a respeito da Bíblia, os vizinhos vieram aqui ouvir da Bíblia, e eu não posso mandar os vizinhos embora. Isso aqui não é igreja. Os policiais olharam para ele e disseram assim: se você continuar com essa reunião aqui, nós vamos vir aqui e vamos pegar você. E ele falou: mas isso não é igreja. Às vezes a gente coleta um pouco de dinheiro aqui para ajudar os necessitados aqui da vila. Não é uma igreja organizada. E os policiais deram o alerta e foram embora. E aqui nessa história o autor ele diz uma coisa. Ele diz assim: uma das maneiras mais precisas de detectar e medir a atividade de Deus em um lugar é notar a quantidade de oposição que está presente. Quanto mais forte for a perseguição, maior é a manifestação do poder de Deus. Aí, quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando: qual a oposição que eu tenho na minha vida? Nenhuma. Então eu não tenho poder nenhum de Deus aqui na minha vida também. Quanto mais você for ser fiel a Deus, se for glorificar o nome dele, mais oposição você vai receber. Essa oposição pode ser na escola, essa oposição pode ser na sala de aula, essa oposição pode ser no trabalho. Quanto mais alto for a sua fé e o seu testemunho, maior será a oposição. Meus queridos, o oficial alertou Dimitri que se ele continuasse com aquilo, ele voltaria para prendê-lo. Mas o Dimitri ignorou as ameaças. E finalmente, quando o grupo assumiu 50 pessoas, note, o homem começou só ele, a mulher e os 2 filhos. Agora já tinha 50 pessoas. As janelas eram abertas, a casa era cheia e as pessoas ficavam ao redor da casa. Aquele grupo de 50 pessoas. Quando o grupo alcançou 50 pessoas, Dimitri foi demitido do seu emprego da fábrica. A esposa perdeu o cargo de professora na escola do vilarejo. E os meninos deles foram expulsos da escola.
Mas ele continuou com o culto. Os vizinhos começaram a ajudar ele para ele sobreviver. As ofertas arrecadadas. Quando finalmente o grupo cresceu para 75 pessoas. 75 pessoas. Os aldeões, eles se apertavam na janela, a casa estava lotada. Toda noite era aquela multidão ao redor da casa. E a Bíblia era pregada e falada no meio do comunismo. Então, uma noite, enquanto Dmitry falava, de repente a porta da sua casa abriu violentamente e um oficial com soldados abriram o caminho no meio da multidão. O policial pegou Dmitry pela camisa e começou a lhe dar uma sequência de murros e tapas na sua cara. Seu nariz começou a sangrar. E o policial disse a ele assim, jogando ele contra a parede: eu vou te dar uma última chance. Se esse culto aqui não parar, eu vou voltar aqui para levar você para a prisão. Nós avisamos, mas eu não vou mais avisar mais. Agora está com você. Se você continuar, você vai ser preso. E aí diz a história que quando o oficial que fez isso com os soldados estava se dirigindo de forma para a porta, indo embora, depois de dar o alerta final, uma senhora idosa de 80 e poucos anos passou na frente dele, colocou o dedo no nariz dele e falou assim: todo aquele que toca a mão no ungido do Senhor é passivo de morte. E você tome cuidado com o que você está fazendo. O soldado-chefe empurrou a mulher, saiu de casa. A história diz que 2 dias depois, esse soldado teve um ataque cardíaco e morreu. E isso causou um alvoroço no vilarejo. A história se espalhou no vilarejo. Na semana seguinte, no culto de Dmitry, tinha 150 pessoas. Dobrou de uma semana para outra. De 75, tinha 150 pessoas nesse culto. E aí, meus queridos, uma noite de terça-feira, os policiais vieram e eles pegaram Dmitry e levaram para a prisão. E levaram ele para uma prisão que ficava a 1000 quilômetros longe da sua casa. 1000 quilômetros distante da sua casa. Nessa prisão que colocaram Dmitry, havia 1.500 presos. Só ele era cristão. Nenhum prisioneiro era cristão. E a história diz que Dmitry ficou preso nessa prisão por 17 anos. Sem ver os filhos, sem ver a mulher, sem ver a sua família. Mas quando ele entrou naquela prisão, ele disse que o que mais doía a ele não era estar preso, mas era estar isolado do corpo de Cristo. Ele era torturado fisicamente quase todos os dias. E ele falou que o que doía mais nele não era tanto a tortura que ele passava. O que doía mais nele era ele não poder se congregar com os irmãos dele em Cristo, lá na sua vila. Durante aqueles 17 anos, Dmitry tinha 2 hábitos espirituais que ele fazia cada manhã. Toda manhã, quando ele levantava, ele se virava para o leste na sua cela. A cela dele era tão pequena que quando ele levantava aqui, dava um passo, ele já estava na pia que tinha aqui na parede. Quando ele dava um passo para cá, aqui estava o vaso sanitário. Será a cama, o vaso sanitário e a pia. E aqui era a porta da cela. E ele ficou 17 anos dentro desse ambiente. A todas as manhãs, ele tinha o hábito de se levantar. Ele virava para o leste e ele cantava uma música de adoração a Deus. Todo dia ele cantava a mesma música. Eu estou pesquisando para descobrir qual era essa música, porque dizem lá que era um heart song, quer dizer, era uma música do coração. Eu não sei se era no meu coração eu venho, mas ele cantava essa música do coração
A história fala que era uma música do coração. 17 anos, 365 dias cada ano, toda manhã, Dmitry levantava. E quando ele começava a cantar, os presos começavam a jogar coisa, bater, gritar, xingar ele. A história diz que alguns presos jogavam até fezes na cela dele. Cada manhã ele começava a cantar. Ele era odiado na prisão pelos aqueles 1.500 presos. E quando ele estava cantando, o carcereiro vinha e batia nele. Todo dia ele apanhava, porque quando acabava o culto ele apanhava. Era um ritual. Ele tinha 2 hábitos espirituais. Esse era o primeiro. Todo dia ele cantava virado para o leste. Todo dia o carcereiro vinha, batia nele. E os presos também ficavam gritando. Então, para acalmar, ele vinha e apanhava. Todo dia ele levava uma surra. 17 anos. E os soldados vinham dizer para ele assim: renuncie o seu Cristo e a gente libera você para morar com sua família. E ele falava: jamais eu negarei o meu mestre. Jamais. Tudo que ele precisava fazer era negar, mas ele não fazia. O segundo hábito espiritual dele, cada papel que ele achava e pegava, ele com um pedaço de carvão, ele escrevia um texto bíblico que colava na sua cela. Toda vez que ele conseguia um pedaço de papel, ele escrevia um texto bíblico e colocava na parede. E cada vez que ele botava na parede, o carcereiro entrava, tirava o texto bíblico e dava umas tapas nele. E ele apanhava. Os 2 hábitos espirituais que ele tinha, ele apanhava por causa desses hábitos espirituais. Meus queridos, Dmitry ficou preso 17 anos. Finalmente um dia, os guardas chegaram para ele, depois de 17 anos, disseram para ele: olha, o governo arruinou a sua família. Sua mulher foi morta. Seus filhos foram abandonados. Eu acho melhor você renunciar à sua fé e cuidar dos seus filhos, porque eles estão aí no mundo abandonados. E se eu trouxer aqui uma confissão de que você renuncia a Jesus Cristo e você assinar esse papel, nós libertamos você para ir cuidar dos seus filhos. E ele estava já num estágio mental assim muito debilitado, porque ele não conseguia entender como é que todos esses 17 anos apanhando todo dia, e agora a notícia de que a mulher havia falecido, que os filhos estavam abandonados. Ele falou assim: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E ele falou para os soldados: tragam amanhã de manhã a confissão que eu assino, para que eu saia desse calvário. Depois de 17 anos. Naquela noite a história diz que uma coisa aconteceu. Uma coisa misteriosa. Uma coisa dirigida pelo Espírito Santo. Diz que naquela noite, por volta das 11 horas da noite, quando ele estava para se deitar na cama, a 1.000 quilômetros de distância, lá na casa dele, a esposa dele estava viva ainda, com os meninos. Diz que a esposa, os 2 rapazes, agora já adultos, e o irmão dele, estavam reunidos ao redor da cadeira que ele sentava para pregar. Eles circularam ao redor da cadeira e eles começaram a orar por Dmitry, pela libertação de Dmitry. E a história diz que a voz de quem estava orando foi ouvida por ele na cela dele, a 1.000 quilômetros de distância. E ele ouviu a esposa dele orando. E ele ouviu os filhos dele orando. E ele ouviu o irmão dele orando. E quando ele estava naquela depressão, naquela noite, naquela cela vazia, uma luz começou a brilhar no seu coração. Ele teve a convicção que a esposa estava viva, que os filhos estavam vivos, que a família dele estava orando, ele estava ouvindo as orações. Um milagre de Deus estava acontecendo naquela cela. Quando na manhã seguinte eles trouxeram a petição para ele assinar, ele ergueu o seu peito, se levantou e falou assim: eu não vou assinar, porque Deus me revelou essa noite que a minha mulher e os meus filhos estão vivos. Os guardas ficaram atônitos. Ela ainda mora na mesma casa. Deus essa noite me mostrou, fez eu ouvir a voz deles orando por mim. Eu não vou assinar nada. Meu Deus é o Deus de Israel. Eu não vou me entregar. Eu não vou assinar nada. Os soldados ficaram incrédulos. Imediatamente começaram a bater nele.
Foi comunicado ao chefe, ao general do presídio. E aí, naquele mesmo dia, foi assinado o decreto de morte dele. Ainda naquele mesmo dia, depois de espancado, torturado, batido e condenado à execução, os soldados entraram dentro da cela dele, sanguentado, todo quebrado, pegaram ele pela camisa e começaram a arrastar Dmitry, e o sangue ia ficando pelo corredor da prisão. E quando ele começou a ser arrastado assim pelos corredores longos da prisão, de repente, algo misterioso e inexplicável aconteceu. Os 1.500 presos que estavam presos se postaram virado para o leste e começaram a cantar a canção do coração que Dmitry cantava todos os dias por 17 anos para Deus. 1.500 presos cantando a música que por 17 anos eles ouviram 365 dias cada ano. Eles decoraram aquela. E eles começaram a cantar aquela canção, todos posicionados virando para o leste. A prisão foi tomada por aquele coral que parecia um coral de anjos, de 1.500 pessoas cantando. Para Dmitry, parecia o maior coral da humanidade sendo tocada. Os soldados largaram a sua camisa e derrubaram ele no chão. Estavam pasmos. Eles olhavam para o lado e não podiam crer. Aqueles homens criminosos que outrora jogavam fezes em Dmitry estavam em pés virados para o leste, cantando aquela música de louvor a Deus que ele cantava cada manhã. Como isso era possível? Os guardas se afastaram de Dmitry e falou: existe alguma coisa diferente em você. Você deve ser um feiticeiro, um macumbeiro, não sei. A história diz que os guardas olharam para ele e disseram: quem é você? Era a pergunta dos guardas. E ele dizia assim: eu sou um filho do Deus vivo e Jesus Cristo é o seu nome. Ele foi levado de volta para a cela. Uma semana depois ele foi colocado em liberdade. Misteriosamente, depois de 17 anos, Dmitry voltou para sua casa e se reuniu com a sua família. Depois de apanhar todos os dias e ter a sua execução suspensa. E eu, quando leio essa história, eu fico pensando assim: aonde é que esse homem achou essa fé? Aonde é que tem essa fé? Eu quero essa fé. Aonde você consegue ter uma experiência tão profunda com Deus que você, por 17 anos, fica apanhando em nome de Jesus? Mesmo no dia da tua execução, finalmente, quando tudo está perdido e a morte está chegando, você consegue ver o resultado do teu testemunho. Quando 1.500 presos começam a cantar virado para o leste, fazendo a mesma posição. Sabe, meus queridos, vai chegar o tempo e se aproxima, que o Espírito de Deus vai se mover aqui dentro desse planeta. Mas o Espírito de Deus só vai se mover nesse planeta no coração daquelas pessoas que mataram a sua natureza carnal e deixaram que a natureza espiritual dominassem a sua vida. Nada nesse mundo vai ter valor. Nós amamos muito as posses desse mundo, as coisas físicas. Nós amamos muito dinheiro. Nós amamos uma casa boa. Nós amamos uma igreja confortável. Nós amamos um carro novo. Nós somos amantes das coisas materiais. Nós somos carnais. É por isso que nós valorizamos tanto essas coisas. Porque nós somos carnais. Nós temos que ser íntegros o suficiente essa manhã para chegar aqui e dizer: nós somos carnais. Eu, como ministro do Evangelho, eu tenho a minha natureza carnal me dominando, mas eu sei que eu preciso me libertar dela. Eu sei que eu preciso fazer crescer essa natureza espiritual que por anos e anos ficou adormecida na minha vida.
Meus queridos, essa igreja vai ser despertada pelas farpas da perseguição. E eu sei o que é liberdade religiosa. A alegria, o gozo que eu sinto. Eu estava falando no quarto pastorão, que gozo que eu sinto cada sábado e poder vir à casa de Deus, louvar a Deus, quando onde eu vivo é proibido fazer isso. Quando cada sábado eu não tenho uma casa para adorar, não tenho um lugar para ir. Às vezes a gente tem que alugar casas em lugares diferentes para cada sábado ter o culto numa casa diferente, porque a polícia até track os lugares que a gente está fazendo o culto. E nós aqui temos tanta liberdade, e às vezes nem vimos a igreja, às vezes chegamos atrasados. Vai chegar o dia que você vai querer vir à casa do Senhor, mas não vai ter a casa do Senhor para você vir. Vai chegar o dia que você vai ter que sair da sua casa, porque os soldados e a polícia vão na sua casa, procurando aqueles que estão cheios do Espírito, aqueles que são remanescentes, aqueles que são fiéis, aqueles que não negaram a sua própria vida por essa causa. Esse dia vai chegar. E eu oro a Deus para que nesse dia o seu coração esteja cheio do Espírito Santo de Deus. Vai haver um dia, irmãos, que essa abóbora celeste vai romper em glória e majestade. Vai haver um dia que a história de pecado, de egoísmo, de miséria desse mundo vai finalmente se acabar. Vai haver um dia que nós vamos voar pelo espaço sideral e vamos encontrar as portas da Nova Jerusalém abertas. E antes da entrada, esse cortejo de santos e salvos vai ser parado pela presença de Deus que está na porta da cidade. E ali, na porta da cidade santa, vai acontecer a cerimônia da coroação. A visão descrita desse momento diz que os anjos vão vir e vão nos entregar palmas em nossas mãos, palmas de ouro, harpas celestiais. E naquele momento sublime, diante da presença do Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo vai fazer a cerimônia da coroação, dando um novo nome a cada um e colocando uma coroa com estrelas na sua cabeça. Só depois dessa cerimônia que os filhos de Deus vão alinhar e vão ouvir dos lábios de Deus as palavras: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. No dia da cerimônia da coroação, meu irmão, você precisa estar lá. Mas você precisa estar lá com seus filhos, com a sua família, com aquilo que Deus te deu. Esse vai ser um momento muito especial. Talvez haja alguns pais aqui que não estejam com seus filhos na igreja. Não se desespere. Ore, santifique-se, abra a sua natureza espiritual para entrar no seu coração. Deixe que o Espírito Santo tome conta de você. E os seus filhos, quando entrar em contato com você, eles vão sentir o poder de Deus. E eles não vão resistir a isso. Eles não vão resistir a isso. Se você quer salvar os seus filhos, meu irmão, você precisa ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Não há filho tragado por Satanás, pelo inimigo, que não volte às fileiras do Senhor quando perceberem os pais cheios do Espírito Santo de Deus. Naquele dia, na cerimônia da coroação, você precisa estar lá com a sua família. E eu queria fazer uma oração aqui essa noite. Eu não vou fazer um apelo para ninguém vir aqui na frente, mas eu queria que, se você tem desejo no dia dessa cerimônia, dessa coroação, você está ali com a sua família, eu queria que hoje, aqui, perante o altar de Deus, você se levantasse e se juntasse com a sua família aí onde você está. Se vocês estão separados, por favor, os familiares estão separados, se juntem. Eu dou liberdade agora para você se levantar. Esposo, procure a sua esposa se você estiver separado. Se o teu filho está separado de você, procure o teu filho agora. Nós não estamos diante da porta da cidade, mas nós estamos na presença de Deus. E eu quero fazer uma oração pelas famílias. Se tem alguém que está sozinho, sem família, não tem problema, se levante sozinho aí.
Se apresente diante do Mestre. Nós vamos orar por você também. Mas eu queria as famílias unidas, eu queria os filhos, os pais. Eu queria ver os nossos irmãos aqui na igreja com sua família, como vai ser naquele dia, na cerimônia da coroação, nas portas da Cidade Santa. Aquele vai ser o dia da vitória. Aquele vai ser o dia da glorificação. Aquele vai ser o dia da entronização. Aquele vai ser o dia quando nós vamos adentrar os portais da Nova Jerusalém coroados por Deus Pai, por Deus Filho, por Deus Espírito Santo. Assim como você está com sua família aqui, Deus vai querer você naquele dia com seus familiares. Mas lembre-se, se alguém de sua família não está aqui agora, deixou a igreja, não se desespere. O Espírito Santo de Deus, quando encher a sua vida, vai tocar a vida do teu filho que está fora do caminho. Porque eles vão ver nos pais a glória de Deus sendo resplandecida. Meus queridos, amanhã de manhã eu estarei partindo de Uberlândia. E eu não sei se na estrada dessa vida ainda vou encontrar vocês ou se vou ter o privilégio de voltar aqui. Não sei. Mas não desistam dessa jornada. Eu quero ir embora amanhã com a certeza de que cada um de vocês entenderam que o seu problema na vida cristã é que você está dominado pela sua natureza carnal e espiritual. E você precisa começar uma jornada de transformação. Você precisa ressuscitar a natureza espiritual que está dentro de você. E se você tem alguma dúvida, estude o livro de Romanos, estude o livro de Gálatas. Esses dois livros falam disso. Do sacrifício vivo, da entrega de uma nova vida. Essa é a minha jornada. Eu não estou lá ainda, eu não sou batizado com o Espírito Santo, mas eu louvo a Deus cada manhã por causa dessa guerra que entrou no meu coração. Eu posso sentir essa batalha sendo travada. Ainda hoje pela manhã, essa batalha ela foi travada no meu coração, com algumas mensagens que eu recebi. Mas eu sei que quanto mais você abrir para a natureza espiritual, mais o Espírito de Deus vai entrando na sua vida, mais a glória do Altíssimo vai resplandecendo, mais a sua vida vai ser cheia de glória. Vamos inclinar nossa cabeça e fazer uma oração terminando essa oração. Querido Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus, quando ouvimos a história de Dimitri, sua fidelidade, sua firmeza em cada manhã te adorar e te louvar. Por 17 anos aquele teu filho era torturado, esbofeteado, mas ele nunca desistiu da comunhão contigo. Ele preferia a prisão, ele preferia a tortura do que ficar sem ti. E Senhor, é essa experiência que cada um de nós aqui essa manhã está precisando. Nós estamos precisando, Senhor, de nos entregar. Nós estamos precisando, Senhor, de pensar nas coisas lá do alto. Essa manhã, como ministro do Evangelho, eu quero colocar diante de Ti as famílias da Igreja Central de Uberlândia. Quero colocar as famílias de outros irmãos, de outros lugares e igrejas que estão aqui. Daqueles que nos visitam, Senhor, aqui estão as famílias. Esses irmãos querem naquele dia da cerimônia da coroação serem abraçados por Jesus Cristo, serem abraçados pelo Deus Todo-Poderoso e adentrar os portais da Nova Jerusalém. Senhor, visita o lar dessas famílias, derrama sobre eles a Tua bênção. Não deixe que Satanás coloque a névoa da escuridão na vida deles, para que eles continuem nessa vida carnal egoísta, mas que eles possam sentir o refrigério pleno que o Santo Espírito de Deus pode derramar. Senhor, em Tuas mãos eu entrego mais uma vez o pastor Luciano, a sua família, esse servo que Tu separaste para vir a essa igreja. Senhor, derrama o Teu poder sobre esse homem, coloca na vida deles os frutos do Espírito, abençoa a sua família, a sua companheira, e que esse homem seja o anjo que Tu escolheste para dirigir essa igreja. Senhor Deus, aqui tem pessoas sinceras e fiéis.
Toma em tuas mãos os líderes da igreja, para que essas famílias guiadas pelo poder do Espírito de Deus, eles possam receber essa bênção plena do batismo do Espírito Santo. E eu termino dizendo que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, Senhor. Amém, amém, amém.